Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Arrebatamento, minha ida ao inferno. Vi as almas e crianças atormentadas no inferno por celebrar o Natal. Quando vi essa cena horrenda, eu estava chorando continuamente. Não havia paisagem vazia e os lugares estavam cheios de fogo. As pessoas eram atormentadas por fogo e demônios. Não havia escapatória no inferno. Eu vi membros da minha família no inferno. Eu vi minha avó e meu avô. Todas essas almas no inferno estavam em poços de fogo. Perguntei ao Senhor, por que todas essas almas estão em seus respectivos poços de fogo? O Senhor disse, quando os homens da terra vivem em pecado, eles estão cavando um buraco para si mesmos. Eles estão cavando um poço eterno no inferno. Vidas pecaminosas fornecem aos demônios material para construir seu poço. Cada câmara do inferno estava em um recinto, e havia gritos de milhões se erguendo em todos os lugares. Ouvi pessoas reclamando e se arrependendo. Uma alma perdida disse, por que meu corpo mentiu e me enganou? Eu cumpro o desejo do corpo, mas foi para lá que ele me levou. Tudo o que eu me esforcei para adquirir na vida, eu deixei na terra e perdi minha alma pela eternidade. Ai de mim! Outras almas insultavam a Deus, pois o sofrimento era insuportável e não havia escapatória. Quando vi a dor dos perdidos, chorei amargamente. Eu disse ao Senhor, não há mais oportunidade para essas almas serem redimidas. O Senhor me disse, os homens podem se arrepender na terra enquanto estão vivos. No entanto, quando os homens caem neste lugar, é tarde demais. Enquanto nos movemos acima dessas pessoas, vi inúmeras almas perdidas levantando seus braços para o Senhor e pedindo por libertação. Quando olhei, vi que essas almas perdidas estavam apodrecendo e estavam cobertas de vermes e fogo que as queimava. Sempre que essas pessoas tentavam remover vermes de seus corpos, mais vermes vinham sobre elas. Era melhor aceitar os que rastejavam em seu corpo em vez de removê-los, pois eles se multiplicariam. No reino do inferno, havia rapidamente brotando de debaixo da terra, e o fogo queimava todas essas inúmeras multidões de almas, e as pessoas estavam chorando. Vendo esse tormento, eu chorava o tempo todo e dizia, Senhor, tem piedade do teu povo. Pai Natal, finalmente, chegamos diante de um portão. Quando olhei, vi um homem sentado diante do portão. Ele estava vestido exatamente como o Papai Noel. Ele estava segurando brinquedos na mão e estava rindo das pessoas que estavam presas dentro do portão. Acima do portão deste lugar estava escrito, as câmaras das almas condenadas que celebram o Natal. A escrita não era deste mundo, mas o Senhor me capacitou a entendê-la. Estou apenas simplificando as coisas para que você possa entender. No inferno, vi que o fogo não estava queimando demônios, pássaros impuros, bestas e animais impuros. Estava apenas queimando almas humanas que estavam neste lugar hostil. Quando vi esta inscrição no portão, perguntei, Senhor, qual é o significado desta inscrição? O Senhor disse, todos os pecados que as pessoas estão cometendo na terra são classificados em prisões e punições no inferno. Esta câmara que você vê é construída para pessoas que estão celebrando o Natal. Eu disse, Senhor, as pessoas celebram o Natal porque é o teu aniversário. O Senhor me respondeu, não é esse o caso. Essa celebração foi instituída pelo diabo por meio da Igreja Católica Romana. E o demônio que você vê que é chamado de Pai Natal é o espírito imundo que está seduzindo o mundo. Ele é um demônio. Essa igreja que surgiu com o Natal é a representante de Satanás. Eles instituíram esse Natal. O Senhor disse, havia muitos deuses nos tempos antigos. O imperador estava adorando o Deus Sol. Quando os romanos chegaram ao cristianismo, o imperador resolveu instituir uma festa para os cristãos. O imperador disse, já que há uma festa da Sagrada Comunhão para lembrar a morte e ressurreição de Cristo, precisamos de um dia de celebração para celebrar o Deus Sol. Essa inspiração veio do próprio diabo que convocou uma reunião na qual ele disse aos poderes das trevas, já que os cristãos do mundo não têm um dia em que se lembram e celebram seu mestre, e já que viver na presença de seu mestre diariamente é a celebração de seu Deus, vamos inventar um dia em que diremos ao mundo que eles estão celebrando o nascimento de Cristo. Este será o dia em que o mundo inteiro e todas as famílias do mundo me darão a honra. Eu quero um dia em que o mundo inteiro celebra e me adore. Um dia em que todas as famílias da terra me adorem e celebrem. Esse dia não será para lembrar a morte de Cristo, pois é muito poderoso. Quando as famílias da terra e os habitantes da terra celebrarem este dia, eles serão marcados pelo meu serial 666. Esta resolução de Satanás foi implementada pela Igreja Católica Romana e as pessoas que celebram o Natal são marcadas com 666 porque estão adorando o diabo. Eu vi este demônio que era o Pai Natal diante do portão. Ele estava dizendo às almas condenadas em tormento: alegrem-se,
pois este é o seu reino. Vocês aceitaram nossa proposta e fizeram a nossa vontade em licitação. Esta é a sua recompensa. Deus dá instruções específicas sobre o uso de práticas pagas para adorá-lo, exatamente a mesma coisa que o Natal faz. Observe o que ele disse em Deuteronômio 12:30, 32. Não perguntes pelos seus deuses, dizendo como estas nações serviram aos seus deuses. Eu também farei o mesmo. Não adorarás o Senhor teu Deus dessa maneira. Tudo o que eu te ordeno, tenha cuidado de observar, não lhe acrescentarás nem tirarás nada. E para que alguns não pensem que isso é simplesmente um mandamento do Antigo Testamento que não se aplica mais, o apóstolo Paulo faz o mesmo ponto em 2 Coríntios 6, onde ele aborda se costumes e práticas religiosas não bíblicas têm algum lugar na adoração do povo de Deus, que sociedade tem a justiça com a iniquidade, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que acordo tem Cristo com Belial, o diabo e Barra ou demônios, ou que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Pois vocês são o templo do Deus vivo, portanto, saí do meio deles e separai-vos, disse o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, disse o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 6:14, 18, 2 Coríntios 7:01. Em vez de renomear costumes pagãos como cristãos, ou permitir que os membros da igreja continuassem suas antigas práticas pagas, o apóstolo Paulo disse a eles em termos inequívocos para deixar para trás todas essas formas de adoração e adorar a Deus em verdadeira santidade, como ele ordena. Jesus também diz que seus verdadeiros seguidores devem adorar em espírito e verdade. João 4:24. Não se deleitar em costumes e simbolismos pagãos reciclados. Quando chegamos ao portão, esse demônio fugiu da presença do Senhor. Viu os nomes das pessoas que celebram essa festa paga no portão. Então o portão se abriu. Quando entramos no portão desta câmara, eu estava me sentindo perdido. Eu disse: Senhor, por favor, me tire daqui. Juro dizer às pessoas que o inferno é real. Este lugar é insuportável. Não posso suportar isso. O Senhor disse: meu filho, você tem que ver isso. É do seu interesse. Você deve contar aos habitantes da terra sobre essas coisas. Irmão, havia fogo em todo lugar neste lugar. Não havia espaço vazio. Rapidamente comecei a ouvir as vozes de homens e crianças. Eram incontáveis. Essas crianças estavam obcecadas com a celebração do Natal na terra. Eu assisti e vi que elas estavam se decompondo e estavam chorando. Vi uma criança pequena. Ele estava cercado por demônios. Esses demônios eram personagens de desenho animado que ele estava assistindo na Terra. O garoto costumava assistir a Sui. Como resultado, Sui estava ao redor dele neste lugar entre outros. A criança parece ter 8 anos. Sui francês Milo ou Milo é um personagem fictício em As Aventuras de Tintin, a série de quadrinhos do cartunista belga Hergé. Sui é um fox terrier de pelo branco que é um companheiro de Tintin, o protagonista da série. Irmão, no inferno, era difícil identificar as pessoas, pois elas estavam apodrecendo e eram esqueletos. Você reconhecerá as pessoas graças às suas vozes, pois elas estavam cobertas de vermes. A criança estava chorando e chamando o nome de sua mãe e pai, pois quando você cair no inferno, você se lembrará de sua família e entes queridos que você deixou na terra. Perguntei ao Senhor por que essa criança estava ali. O Senhor disse: quando esta criança estava na terra, seus pais estavam sempre comprando presentes e presentes para o Natal. Mas sempre que seus pais deixavam de comprar presentes e roupas para ele, ele chorava e incomodava seus pais. Ele gritava e se impunha e dizia: devo comemorar o Natal. Seus pais estavam tão pressionados que tiveram que fazer o que fosse preciso para comprar presentes e roupas de Natal para ele. Quando roupas novas eram compradas para ele, ele ficava feliz em brincar com outras crianças. Como a criança fazia isso todo Natal, o diabo colocou a marca 666 na criança, pois ela havia se tornado uma adoradora do Papai Noel, que representava tudo para a criança. Esta era, na verdade, a adoração ao Papai Noel. O Senhor disse: não terás outro Deus além de mim. O Natal se tornou mais importante para as crianças e o Papai Noel se tornou um Deus para as crianças. Quando o Natal chega, elas ficam impacientes e há o batimento cardíaco. Quando saímos deste poço, fomos para outro poço onde vi um homem e uma mulher lá dentro. Eles estavam acorrentados e eram esqueletos. Eles estavam dizendo um ao outro: estou aqui por sua causa. A culpa é sua. Rapidamente o Senhor disse a eles para ficarem quietos. Quando olhei para essas duas pessoas, vi que não havia olhos em suas órbitas, pois o fogo havia consumido seus olhos e vermes estavam saindo de suas órbitas. Eles diziam: Senhor,
tem misericórdia de nós. Eles estavam de joelhos, e pediam misericórdia. Mas o Senhor disse: meus filhos, é tarde demais. Eu vi que Jesus estava chorando por suas almas. Jesus disse: vocês tiveram todo o tempo na terra para se arrepender. Uma vez que vocês caíram aqui, não há nada que eu possa fazer. O Senhor disse: veja, esse homem e essa mulher eram namorado e namorada. Quando o Natal do ano de 2013 chegou, eles foram ao restaurante para comer e se divertiram. Foi quando estavam voltando que sofreram um acidente no National Boulevard na cidade. Perguntei ao Senhor: o que eles fizeram de errado? O Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. Eles queriam celebrar o Natal, e esta é a condenação deles. Irmão, imagine só por causa da celebração deste feriado chamado Natal, as almas dessas pessoas se perderam. Jesus não havia terminado de falar quando ouvimos alguém atrás de nós chamando o Senhor e dizendo: Jesus, por favor, me tire deste lugar. Eu já sofri o suficiente. Fomos em direção ao poço de onde vinha a voz. Vi que, enquanto íamos para lá, o Senhor estava chorando e derramando lágrimas como alguém que perdeu um ente querido. Então vi do poço uma mulher que estava chorando. Não havia olhos em suas órbitas aquelas, pois sua carne estava queimada. Vi que em seu poço havia como uma enorme panela cheia de carne, mas havia uma voz gritando: justiça. Eu disse: Senhor, o que ela fez? O Senhor disse: esta mulher não estava saindo para celebrar o Natal, mas todo Natal ela cozinhava muita comida e carne e convidava as pessoas para virem e celebrarem. Então, um dia de Natal, depois de cozinhar, ela estava gritando na rua: Feliz Natal para todos. Quando ela estava gritando, Feliz Natal, o principado do Natal veio e disse ao seu espírito: já que você estava gritando meu nome, eu vim. E este demônio entrou em sua casa. A senhora não conseguia ver o demônio do Natal que chamamos de Papai Noel. Poucos dias depois, ela adoeceu e morreu. No dia de sua morte, o Papai Noel veio e lançou sua alma neste lugar. Ela nunca soube que convidou esse demônio para dentro de seu lugar. Vendo essas coisas, chorei muito. A senhora disse ao Senhor: Mestre, você sabe que eu o servi fielmente. Eu estava fazendo os arranjos na igreja, e estava carregando a Bíblia do pastor. Eu estava pagando meus dízimos. Eu estava fazendo evangelismo. Jesus disse: eu sei as obras que vocês fizeram por mim, mas vocês foram imprudentes e complacentes, pois conheciam minha palavra e meus princípios. Mas vocês continuaram a celebrar este feriado de bom grado. Vocês ignoraram a voz do Espírito por falta de vigilância. Ao celebrar este feriado, vocês foram adorar este Deus do Natal, que é um demônio. Vocês não terão outro Deus além de mim. É tarde demais, e não há nada que eu possa fazer. Então nos mudamos para outro poço, onde vi 4 crianças. Elas seguravam martelos de fogo e batiam em uma mulher com seus martelos. Eles disseram: não fizemos nada de errado. Mas se essa mulher nos trouxe aqui, foi ela quem nos ensinou a celebrar o Natal todo ano. É por isso que estamos aqui. O Senhor disse: esta senhora é a mãe destas 4 crianças. Ela costumava comprar roupas para os filhos todos os anos no Natal e eles estavam comemorando. Um dia, eles estavam em um ônibus e sofreram um acidente e morreram. A mãe disse ao Senhor: as crianças estavam me pressionando todo o Natal para comprar roupas novas para elas, e eu não tinha escolha a não ser agradá-las para ter paz. Eu queria agradá-las. O Senhor disse: minha filha, está escrito: não se conforme com o mundo presente. Você não é deste mundo. Irmão, não podemos fazer coisas e seguir as tradições do mundo porque as pessoas deste mundo estão fazendo isso. Não somos deste mundo. Vamos aprender a usar a liberdade que recebemos do Espírito. O Senhor disse: minha filha, o tempo se foi para você. Enquanto nos movemos neste lugar, havia poços por todo lugar com pessoas gritando por causa da dor. Havia demônios zombando dessas almas neste lugar. Eles estavam dizendo: vocês estavam adorando o Papai Noel celebrando o Natal. Este é o seu reino. Vocês celebraram e adoraram o Papai Noel aqui para sempre. Por que vocês estão chorando? Vocês estão em seu reino. Este é o seu reino para sempre. Enquanto estávamos nesta câmara do inferno, vi o portão por onde havíamos entrado nesta câmara do inferno. Vi demônios entrando pelo portão com várias crianças. Eles estavam puxando essas crianças com fios que estavam presos às suas línguas. O Senhor disse: o que você vê são os recém-chegadores. Eles morreram na terra e têm a marca do Papai Noel 666 na testa. Eles estavam clamando por ajuda. O Senhor tinha amor por essas almas. Mas se ele continuou dizendo: tarde demais, tarde demais. Amado, quantas vezes você e eu celebramos esse feriado pagão? Então eu vi à distância uma alma que estava dentro da lava líquida. Sua barriga tinha uns 4 metros, e demônios estavam perfurando sua barriga com dardo. O Senhor disse: este homem viveu 55 anos na terra, do nascimento até a morte. Ele celebrava o Natal todos os anos.
Ele nunca deixava de celebrar. Ele estava comprando comida e roupas e saindo para celebrar. Ele ficava dizendo à esposa: devemos celebrar e aproveitar esta época da vida. Estou feliz por estar com você. O Senhor disse: toda a comida que ele comeu em toda a celebração do Natal todos esses anos está em sua barriga. É por isso que é assim. Jesus disse: os demônios o traspassarão para sempre. E eu vi que ele não conseguia ficar de pé por causa da barriga. Ele estava chamando o nome do seu pastor, mas era tarde demais. Ele estava lá dentro do fogo. Então eu vi um pregador no inferno pregando e dizendo às almas perdidas: não celebrem o Natal, pois ele é do diabo. Eu vi que algumas almas estavam pedindo perdão, outras almas o estavam insultando. Perguntei ao Senhor por que esse pregador caiu neste lugar. O Senhor disse: em sua igreja. Ele estava pregando que as pessoas podem celebrar o Natal. Todo Natal, crianças eram convidadas e recebiam presentes em sua igreja. Quando ele morreu, ele percebeu que estava errado. É por isso que você o vê pregando dessa forma, mas é tarde demais para ele. Quando chegamos até ele, ele disse: Senhor, tenha pena de mim. Eu fiz o seu trabalho e ganhei almas na terra. E quando caí no inferno, percebi meu erro. É por isso que estou pregando aqui e muitas almas acreditaram em mim. Tire-me daqui. O Senhor disse: servo mentiroso, você conhecia a minha palavra, mas queria seguir a celebração do mundo e prego que celebrar o Natal era aceitável. É tarde demais. Quando estávamos saindo, esse pregador começou a insultar o Senhor e estava blasfemando. O Senhor estava em lágrimas. Neste lugar, eu vi cardeais do nosso país. Não vou citar seus nomes. Eu vi padres católicos e papas. Isso era insuportável. Havia pessoas no rio de lava de fogo. Alguns estavam procurando uma maneira de sair, mas não havia lugar para se esconder. Eles estavam deitados no rio de fogo. As pessoas estavam pedindo ajuda e dizendo: o que fizemos para merecer esse tormento? A parede do recinto deste lugar também estava queimando com grande fogo. Neste caos, eu estava ouvindo uma voz dizendo: aumente a temperatura. A cada meia hora, havia um aumento na temperatura da lava. Você não pode imaginar do que estou falando. Havia gritos incessos. Você não pode imaginar este lugar horrendo. Neste lugar, vi um cardeal com uma escola popular em nossa cidade. Ele estava cercado por crianças que o agarravam. Elas diziam: padre, você é quem nos trouxe aqui. Essas crianças foram acompanhadas por fiéis da Igreja Católica. Eles estavam atormentando o cardeal dizendo: viemos aqui por sua causa. Irmão, depois de ver esses tormentos do inferno, minha vida nunca mais será a mesma. Sou o pastor Edvaldo. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.